combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Saiba hoje, afinal, quem realmente venceu a Guerra do Vietnã. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! A Guerra do Vietnã, também conhecida no Ocidente como a Segunda Guerra da Indochina e no Vietnã como a Guerra de Resistência contra a América, foi o maior dos conflitos armados pós-Segunda Guerra Mundial, dentro daqueles conflitos que ficaram conhecidos como parte da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. É consenso entre historiadores que este conflito durou de 1º de novembro de 1955 até a queda de Saigon em 30 de abril de 1975. Foi oficialmente travada pelo Vietnã do Norte com o governo comunista e apoiado principalmente pela União Soviética e pela China, contra o Vietnã do Sul, apoiado principalmente pelos Estados Unidos. Foi uma guerra que envolveu teatros de operações na selva, nas montanhas e em área urbana, e colocou frente a frente a soldados norte-americanos defendendo o capitalismo e modo de vida ocidental contra os norte-vietnamitas que defendiam seu país e a visão de mundo do bloco comunista. Por tudo isto, este conflito foi um dos mais estudados até hoje por especialistas militares e historiadores. Há farta bibliografia sobre o tema, e devido a visões de mundo ideologicamente distintas, há intenso debate sobre quem realmente venceu esta guerra. E a bem da verdade, ambos os lados têm excelentes argumentos para embasar as suas teses. Eu não tenho a pretensão aqui de dizer qual é a verdade absoluta, mas quero apenas compartilhar com vocês inscritos do canal a minha visão sobre quem venceu este conflito, baseado em fatos que vou compartilhar agora com vocês, desfazendo no final os principais argumentos contrários a este lado, e principalmente faço esta análise sem qualquer tipo de visão ideológica, apenas me baseando em conquistas político-militares desta guerra. Mas antes, uma pequena introdução histórica para melhor entendimento sobre o tema. O primeiro estado independente vietnamita já existia no ano de 257 a.C., mas ao decorrer de sua história, o Vietnã foi invadido diversas vezes por países mais fortes, e a Guerra do Vietnã foi consequência direta de algumas guerras anteriores. A França havia invadido o Vietnã em 1859 e precisou de cerca de 25 anos para estabilizar a sua vitória e transformar o antes país independente Vietnã em sua colônia da Indochina francesa, mas o Vietnã seguiu com sua resistência para expulsar os invasores franceses. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império do Japão atacou esta região, derrotando as tropas francesas ali estacionadas, e o Viet Minh seguiu como a principal força de resistência contra os japoneses. Ao término da Segunda Guerra Mundial, o Japão se rende incondicionalmente às tropas aliadas, mas as forças francesas no Vietnã já tinham sido aniquiladas pelos japoneses. De fato, a principal força militar ali já era o Viet Minh, que tinha liderado uma grande revolta popular contra o domínio japonês e avança com tropas em agosto de 45 e ocupa Hanoi. E em 2 de setembro de 1945, seu líder Ho Chi Minh declara uma nova independência do Vietnã na frente de uma multidão de mais de 500 mil de pessoas. Mas devido à orientação comunista de Ho Chi Minh, Estados Unidos e Grã-Bretanha não reconhecem a sua independência e apoiam a França a retomar o controle da região, voltando a enviar tropas francesas. A China não aceita que a França volte a colonizar o Vietnã, e a partir deste momento o país é dividido em Vietnã do Norte, com capital em Hanoi, administrado por Ho Chi Minh e com apoio da China, e Vietnã do Sul, com capital na antiga Saigon, e administrado por um governo fantoche controlado pela França. Essa divergência política ocasionou a Primeira Guerra da Indochina. Por um lado, o Vietnã do Norte, apoiado com armas da China e União Soviética, e por outro, o Vietnã do Sul e a França, apoiados com armas dos Estados Unidos. Este conflito foi até 1954, quando as forças francesas foram finalmente derrotadas pelo Vietnã do Norte, na Batalha de Dien Bien Phu.
Mas pelo acordo de paz assinado em Genebra em 1954, ainda que a França reconhecesse a independência do Vietnã, o país continuaria dividido em dois países distintos, Vietnã do Norte e do Sul, até 1956, quando seriam feitas eleições e o país seria reunificado novamente. Porém, Ho Chi Minh não respeitou o acordo de paz e em 1955 inicia campanhas militares, principalmente com guerrilhas comunistas, para desestabilizar o governo capitalista do Sul, a fim de conquistá-lo e reunificar o país sob sua administração comunista. Este era o grande objetivo do Vietnã do Norte. Em 1961, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, do Partido Democrata, envia ampla assistência militar ao Vietnã do Sul, o que incluía, além de farto armamento, a grande quantidade de conselheiros militares para treinar as suas forças armadas, mas o que foi insuficiente para interromper os avanços militares do Vietnã do Norte. Em 1963, ao assumir a presidência dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, também do Partido Democrata, teve que imediatamente se concentrar no Vietnã. Em 24 de novembro de 63, ele disse, abre aspas, a batalha contra o comunismo deve se juntar com força e determinação, fecha aspas. Johnson desejava reunificar o país sob a administração do governo do Vietnã do Sul, capitalista e aliado dos Estados Unidos, retirando totalmente do país e da região da Indochina a qualquer influência soviética ou chinesa. Este era o principal objetivo dos Estados Unidos. Em 2 de agosto de 1964, o destroyer USS Maddox, em missão de vigilância e espionagem eletrônica secreta da costa do Vietnã do Norte, entrou nas águas do Golfo de Tonkin e foi atacado por 3 lanchas torpedeiras da Marinha Norte-Vietnamita, respondendo ao fogo com a ajuda de aviões norte-americanos da força-tarefa a que ele pertencia, resultando em danos em 2 lanchas inimigas. Foi o que Lyndon Johnson precisava para ter apoio do Congresso americano para entrar com tudo na guerra em apoio ao Vietnã do Sul, enviando milhares de tropas e realizando pesados e indiscriminados bombardeios. No teatro de operações vietnamita, de um lado os letais marines norte-americanos e as igualmente afamadas tropas aerotransportadas do exército eram as principais forças de combate terrestre dos Estados Unidos, que enfrentavam os incrivelmente resistentes soldados do Exército do Povo do Vietnã, que era o Exército Regular do Vietnã do Norte, e a Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, FNL, que ficou mundialmente conhecida como a terrível guerrilha Vietcong. Até 1968, após 4 anos de guerra com envolvimento direto de forças americanas, a imprensa dos Estados Unidos continuava apoiando o envio de tropas para combater o comunismo no Vietnã e repetia o discurso do comandante americano Westmoreland de que o fim da guerra estava próximo, inclusive dizia que o general era a personificação do guerreiro americano. Mas esta confiança do general era uma farsa. Posteriormente se soube que, mesmo já tendo cerca de 500 mil de soldados norte-americanos combatendo no Vietnã, ele solicitou o envio de mais 200 mil soldados para tentar vencer a guerra. Porém, um fato ocorreu em 1968 que deixou a imprensa e a população americana chocada e mostrou ao mundo o que realmente estava acontecendo no Vietnã. Era a ofensiva do Tet, quando todos no ocidente achavam que os Estados Unidos estavam esmagando a resistência norte-vietnamita, pois era isso que o governo americano afirmava. O lendário general vietnamita Vo Nguyen Giap deu uma aula de estratégia militar ao soberbo general americano. Giap concebeu e executou um plano extremamente audacioso, cuja concretização viria a tornar-se um marco decisivo do fim daquela guerra. Em operações convencionais e não de guerrilha, ele atraiu as forças de Westmoreland para o interior do país e as cercou em Khe Sanh, na província de Quang Tri. Depois, Giap desfechou um ataque surpresa contra mais de 100 cidades no Vietnã do Sul, inclusive a capital Saigon, onde os norte-vietnamitas chegaram até mesmo a ocupar por algumas horas o quartel-general e a embaixada dos Estados Unidos, cujos ocupantes tiveram que fugir apressadamente, o que foi uma verdadeira humilhação para as forças norte-americanas terem o seu quartel-general e a embaixada tomadas pelo inimigo, ainda que temporariamente, e tudo transmitido ao vivo diretamente para os Estados Unidos.
Ainda que a ofensiva do Tet não tenha conquistado o objetivo de tomar Saigon e acabar com a guerra, pois os Estados Unidos e o Vietnã do Sul conseguiram posteriormente reaver as suas posições com a ajuda de massivos e impiedosos bombardeios. Mas ainda assim, esta ofensiva provou-se ter sido um enorme sucesso da guerra de propaganda, na medida em que mostrou aos militares e ao público americano que, apesar de todo o esforço e todo o sangue derramado, a guerra não ia bem, e o inimigo tinha inclusive condições de realizar operações convencionais contra as forças americanas em grandes cidades, contrastando com o que o governo falava até então, dizendo que os norte-vietnamitas apenas se defendiam como guerrilha na selva. Também deixou claro que os Estados Unidos, embora sendo a maior potência militar do planeta, não estava conseguindo vencer a guerra contra os norte-vietnamitas da maneira rápida como diziam que fariam. A ofensiva do Tet provocou a queda de Westmoreland e uma verdadeira reviravolta na opinião pública dos Estados Unidos, o que foi fator crucial para o fim da guerra. Na América, não queriam mais enviar seus jovens para morrer em uma guerra cujo objetivo de barrar o comunismo em terras longínquas passou a ser considerado muito menos importante do que poupar a vida de jovens soldados americanos. Além disso, o próprio governo dos Estados Unidos viu que mesmo gastando rios de dinheiro, a guerra parecia estar muito longe de terminar. Tudo isso era mérito do general Giap e a sua afamada estratégia de resistência, cujo objetivo é resistir de maneira tenaz por quantos anos sejam necessários até que o inimigo mais forte e poderoso perca a vontade de lutar. Durante a campanha presidencial de 1968 nos Estados Unidos, o até então candidato Richard Nixon, do Partido Republicano, havia feito uma campanha baseada no lema "Paz com honra no Vietnã". Seu plano era reforçar as forças armadas sul-vietnamitas, de maneira que eles pudessem levar adiante sozinhos a defesa do país. A intenção era retirar as forças norte-americanas daquela guerra que parecia que se tornaria infinita contra o inimigo que se recusava a se render. Essa estratégia americana foi chamada de vietnamização da guerra. Nixon venceu as eleições e levou a cabo sua estratégia, mas em 1970, outra derrota acachapante desmoralizou ainda mais a presença militar norte-americana no Vietnã. Durante 14 meses, mais de 2.700 toneladas de bombas foram lançadas em área de selva, que seria reduto de tropas norte-vietnamitas na fronteira com o Camboja e o Laos, inclusive no próprio território destes países. Então, tropas sul-vietnamitas que tinham sido treinadas pelos americanos atacaram a região com uma grande ofensiva e com um apoio logístico e de fogo aéreo americano. Depois de encontrarem forte resistência, as forças sul-vietnamitas se retiraram em debandada, abandonando caminhões e blindados que ficaram sem combustível. Os soldados abandonavam os veículos e seguiam por quilômetros até o ponto de encontro com os helicópteros Huey americanos, enviados para evacuar os feridos. Aviões americanos tiveram que destruir os tanques e caminhões aliados que tinham sido abandonados na rota de fuga para impedir que caíssem em mãos dos inimigos do norte, e metade das tropas sulistas foram mortas ou aprisionadas. A operação foi um verdadeiro fiasco e representou uma clara falha na vietnamização da guerra levada a cabo por Nixon, mas ele seguiu com seu plano de tirar soldados americanos daquela guerra, independente se isso significasse a derrota do Sul ou não. Em 1971, os Estados Unidos reduziram seu contingente militar, que já tinha atingido quase 600 mil soldados em 69, para apenas cerca de 196 mil 2 anos depois, e em fevereiro de 72 diminuiu novamente para cerca de 150 mil soldados. Ainda em 1972, os Estados Unidos e o Vietnã do Norte iniciam as negociações de um acordo de paz, porém os termos do acordo não foram aceitos pelo Vietnã do Sul. Para mostrar seu apoio aos sulistas e forçar o norte a melhorar as condições do acordo, Nixon deu ordens para um bombardeio maciço da capital inimiga e do porto de Haiphong, e simultaneamente Nixon pressionava o governo do Sul, ameaçando concluir um tratado bilateral de paz diretamente com o norte e retirar qualquer auxílio do Sul. Em 15 de janeiro de 73, com a aproximação de um acordo, Nixon anuncia ao mundo a suspensão das operações ofensivas norte-americanas no Vietnã. O Vietnã do Sul, se fosse preciso, precisaria se defender sozinho a partir de agora. Em 27 de janeiro de 1973, Estados Unidos, Vietnã do Sul e do Norte assinam finalmente um acordo de paz. Senhores, este acordo de paz era tudo que Estados Unidos e Vietnã do Norte queriam.
Com sua assinatura, os Estados Unidos têm uma retirada honrosa de suas tropas, e já o Vietnã do Norte tem o caminho aberto para voltar a atacar o Sul. O que não demorou muito para acontecer, e já em 1975, quando os Estados Unidos ainda tinham algum contingente militar no Vietnã, as tropas do Vietnã do Norte ignoraram completamente o acordo de paz, atacaram o Sul e conquistaram o seu objetivo, reunificando o país sob uma única administração comunista aliada da União Soviética, e os Estados Unidos não esboçaram qualquer tipo de reação. Senhores, excluindo totalmente a visão ideológica da guerra e me baseando apenas em conquistas político-militares consequentes dela, me vejo ao lado daqueles que dão a vitória ao Vietnã do Norte e vou explicar ponto a ponto os motivos. O principal argumento daqueles que acreditam a vitória dos Estados Unidos é o número de mortos, com o Vietnã do Norte tendo perdido mais de 1 milhão de soldados frente a cerca de 60 mil mortos entre os soldados americanos. Isto é um argumento facilmente irrefutável. Não é quem mata mais que vence a guerra, mas quem conquista seus objetivos político-militares ao seu fim. Caso contrário, a Alemanha nazista teria vencido a Segunda Guerra Mundial, pois perdeu cerca de 4 milhões de soldados, enquanto somente entre soldados da União Soviética, que era apenas um de suas dezenas de inimigos, nas estimativas mais baixas, foram mortos mais de 8 milhões de soldados soviéticos. Mas o fim da guerra para a Alemanha nós sabemos como foi. Ela terminou justamente quando tropas soviéticas invadiram Berlim. O segundo argumento mais usado por aqueles que acreditam a vitória aos Estados Unidos é o fato de o Vietnã do Norte ter aceitado um acordo de paz em 1973. Ora, o acordo de paz é justamente a prova que os Estados Unidos não venceram. Voltando a fazer uma analogia com a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha foi derrotada, suas forças armadas estavam completamente esmagadas. Por isso sua rendição foi incondicional. Ela não tinha condições e nem força para exigir nada. Tanto é que após a guerra, o território alemão foi dividido e ocupado entre soviéticos e aliados. Já com o Vietnã do Norte, a coisa foi totalmente diferente. Os Estados Unidos, além de vir reduzindo drasticamente o número de tropas muito antes do acordo para impedir a morte de seus jovens soldados e deixar o Vietnã do Sul por conta própria, os Estados Unidos foi obrigado a sentar na mesa de negociações e reconhecer o Vietnã do Norte como país independente e soberano no território do norte do atual Vietnã. Esta era uma das condições para o acordo, o que mostra que o Vietnã do Norte ainda tinha forças militares para exigir contrapartidas, pois caso os Estados Unidos tivessem realmente vencido, as tropas do norte simplesmente anexariam o norte ao sul, reunificando o país sob um governo capitalista e seu aliado, como era o seu objetivo. Nos Estados Unidos se diz que eles não perderam a guerra, apenas que desistiram de lutar até o fim. Ora, era exatamente esse o objetivo da estratégia do General Giap. Senhores, a vitória foi sim do Vietnã do Norte e o que passa disso é propaganda de Hollywood. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essa guerra. E se o Brasil teria condições de fazer uma resistência tão prolongada e efetiva como o Vietnã do Norte fez. E junte-se a nós se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações. E não esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp e Telegram. Um forte abraço a todos! Até a próxima missão!